Estamos de volta agora para falar da pressão dos gases. Já falamos na aula anterior de volume dos gases, agora nós vamos falar da pressão, que também é uma característica muito utilizada e necessária para que você possa desenvolver a resolução de uma questão de estudo dos gases. Então, primeiramente, o que é pressão? A pressão é uma força sobre uma área. No estudo dos gases, imagina aqui que se tem um recipiente cheio de gás. Essas moléculas de gases, ela possuem um determinado grau de agitação e, através dessa agitação, em determinados momentos, essas partículas vão chocar com a parede do recipiente, vão aplicar uma força na parede do recipiente. Na física, a pressão é a força sobre a área. E no estudo dos gases, é a força que as moléculas de gás aplicam sobre a área da parede do recipiente, ok? E elas podem ser definidas aqui com várias unidades. Nas questões de estudo dos gases, é muito importante que você conheça todas essas unidades, porque às vezes é necessário transformar. Às vezes a questão está fornecendo um dado em uma unidade e está pedindo a resposta em outra unidade. Então, é isso que nós vamos conhecer na aula de hoje para que você possa transformar quando for necessário, certo? Vamos começar falando aqui do Pascal. O Pascal, representado por PA, é a pressão exercida por uma força de 1 newton uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado. Então, olha só, ele está dizendo que a força é de 1 newton e a área, a superfície plana que essa força está sendo exercida é de 1 metro quadrado. Então, tem-se aqui 1 newton sobre 1 metro quadrado. Tanto é que o Pascal, às vezes, ele é representado por N sobre metro quadrado. É a mesma coisa, ok? Milímetro de mercúrio, que é a mais utilizada no estudo dos gases. Unidade que resulta de uma experiência clássica de Torricelli. Que experiência é essa? Olha só, Torricelli desenvolveu uma experiência que possa indicar qual é a pressão daquele ambiente, para que você tenha como base a pressão daquele ambiente. Como que foi feito, como que foi executado essa experiência? Ora, imagina um tubo de mercúrio e esse tubo foi emborcado aqui em um outro recipiente que também contém mercúrio, certo? O que é que vai acontecer? Esse tubo que contém mercúrio, a tendência do mercúrio é ele descer para esse outro recipiente aqui que também contém mercúrio, ok? Porém, essa força que o mercúrio possui para descer, vai estar competindo com a força da pressão atmosférica aqui do ambiente. Então, vai acontecer a força do mercúrio tentando cair, né? Entre aspas, dizendo, tentando cair, e ele vai estar competindo com a força da pressão atmosférica que vai estar impedindo esse mercúrio de descer aqui para esse outro recipiente. Então, olha só, a altura formada, que vai desde o mercúrio do recipiente até o nível de mercúrio do tubo, é essa altura que vai indicar qual é a pressão atmosférica daquele ambiente. Sendo que, se esse experimento foi realizado ao nível do mar, essa altura vai ser igual a 76 centímetros de quê? De mercúrio. Então, vai ficar 76 cm/Hg, centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. E é a mesma coisa também que 760 Thor de Torricelli, certo? E também é a mesma coisa que 1 ATM. Nas questões de estudo dos gases, na maioria das vezes é mais utilizado o ATM ou o milímetro de mercúrio, na maioria das vezes, mas pode acontecer também de algumas questões vir em centímetro de mercúrio ou em Torricelli,
ok? Então, olha só, isso aqui é a nível do mar, certo? Então, olha para essa tabelinha aqui. 1 atm é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual também a 760 milímetros de mercúrio ou 760 Tó. 1 milímetro de mercúrio é igual a 1 Tó. Então, é sempre proporcional, 1 para 1. Ora, 700 milímetros de mercúrio é igual a 700 Tó. Então, se for necessário transformar, nem precisa transformar. Basta substituir aí as unidades, ok? Agora, com relação a ATM para Pascal. 1 ATM é igual a 101.325 Pascal, que também pode ser representado aqui por Newton sobre metro quadrado, ok? E 1 milímetro de mercúrio, como é que ele fica em Pascal? 133.000, aqui não é vírgula, aqui é ponto, 133.322 Pascal. Então, lembra sempre dessa tabelinha, dessa relação, porque às vezes a questão fornece um dado em milímetro de mercúrio e pede uma resposta em ATM. E aí, às vezes, é necessário transformar. Então, vamos ver um exemplo? Eu vou apagar aqui esses conceitos e nós vamos resolver aqui um pequeno exemplo onde você pode precisar transformar essas unidades. Então, vamos lá. Se for o caso de uma questão que forneceu dados em ATM e pediu uma resposta em milímetro de mercúrio, vai ser necessário transformar, né? Então, olha só. Quantos milímetros de mercúrio corresponde a uma pressão de 5 ATMs? Existem duas formas de transformar e aí você analisa qual é a forma mais conveniente para você, ok? Uma das formas é você multiplicar. Ora, se um ATM possui 760 milímetros de mercúrio, para transformar o ATM para milímetro de mercúrio, basta multiplicar por 760. E se for o contrário, de milímetro de mercúrio para ATM, basta dividir por 760. Então, basta você lembrar dessa relação e aí basta fazer essa pequena operação matemática. Mas se caso você não lembrar ou prefere fazer dessa outra forma, não tem problema, que é através da regra de 3 simples. Um ATM possui 760 milímetros de mercúrio, certo? A questão está perguntando quantos milímetros de mercúrio possui 5 ATM. E aí, basta executar essa pequena regra de 3 simples. 1 vezes x, que é igual a x, e 5 vezes 760. Igual a 5 vezes 760, que é igual a 3.800 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, nós estamos primeiramente conhecendo esses pequenos conceitos de volume, pressão, temperatura, conhecendo quais são as suas unidades, aprendendo a transformar para aí sim a gente ir de fato para uma questão de estudo dos gases, ok? Então, essa foi a nossa aula de pressão dos gases. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula, que nós vamos falar da temperatura dos gases.